Então, galera, eu começo esse módulo aqui, vai ser um módulo um pouco mais rápido, tá? Porque ele vai ser um módulo um pouco mais rápido. Ele vai ser um módulo um pouco mais rápido porque a gente já tem um curso bem detalhado sobre análise técnica, tá? Mas, às vezes, a pessoa que está assistindo esse curso nunca viu o que é uma análise técnica, o que é um candle, né? Não entende nada, né? Então, eu vou dar aqui eu vou passar aqui uma visão bem rápida, bem tranquila, mas eu volto a sugerir a vocês que assistam o nosso primeiro curso, que é o módulo 1 lá, Bolsa de Valores Day Trade, tá? Porque lá, acho que a partir do 5º vídeo, eu dou uma explanada muito boa, muito legal sobre como análise um gráfico bem perfeitamente, bem minucioso. Ou quem sabe participa aí da imersão de day trade também que a gente vai fazer no final do mês aí, provavelmente lá no dia 25 e 26, tá? Provavelmente no dia 25, não, dia 26 e 27, tá? 26 e 27, não, 27 e 28, perdão. 27 e 28 a gente vai ter imersão da Bolsa, de novo, tá? E aí, vocês vão também pegar um pedaço muito grande aí de como é que a gente visualiza um gráfico. Mas com esse básico aqui, com essa ideia toda que eu vou passar para vocês aqui, eu acho que o principal foi que vocês entenderem realmente como é que funciona todo o comportamento do Forex, tá? E as análises técnicas e a estratégia, vocês vão ver que são bem simples e bem tranquilo de observar, tá bom? Então, fica aí minha sugestão para que você assista lá esse curso, a partir do 5º vídeo, que lá eu destruo um pouco em relação ao comportamento do gráfico, ou participe da nossa imersão presencial aí do Day Trade aí, que aí a gente também vai passar o carro aí por cima aí, tá bom? Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho para vocês da análise técnica. Dentro do Forex existe duas formas para que vocês possam, tá? Para que vocês possam fazer boas análises. Uma, digamos que é a macro, tá? A macro. Através da macro, a gente vai puxar ali as notícias, os relatórios, os indicadores econômicos para a gente poder entender a direção de como é que o mercado está se comportando. E por outro lado, a gente, através da análise técnica, do price action, a gente consegue trabalhar o preço, tá? A gente consegue identificar no gráfico se o preço ele está caro, está barato, e a gente consegue também entender como é que está o volume daquele ativo. Tá? A gente tendo uma interação entre preço e volume, a gente consegue ver se aquele ativo está propenso a acompanhar o cenário externo, que são os indicadores econômicos. Tá? Então, os indicadores econômicos, a gente vai dar uma passada ali rapidinho entre eles, tá? Para que vocês possam aprender eles também, entender o que é cada um, tá? Mas análise técnica eu vejo que é um pouco mais complexo das pessoas entenderem do que os indicadores técnicos, tá bom? Então, dentro do Forex, a gente utiliza também as noções básicas do Price Action, tá? Quando a gente se fala em Price Action, análise técnica ou análise gráfica, como o pessoal queira falar, ela, além dela você utilizar o preço e o volume, você também coloca-se alguns indicadores dentro do gráfico, né, para auxiliar na tomada de decisão. Quando a gente fala do price action, eu estou falando da ação do preço. Não existe, propriamente dito, um conceito sobre o price action, tá bom? Mas o price action nada mais é do que a representação dos movimentos de preço, tá? De qualquer instrumento financeiro em qualquer tipo de gráfico e em qualquer tempo gráfico, tá? Então você consegue analisar o mercado dessa forma, lembrando aí que o mercado sempre é um fractal, o seu padrão, ele se repete em vários time frames, tá? Independentemente de qual ativo você vai olhar, a representação gráfica e a análise comportamental daquele preço e do volume vai ser sempre da mesma forma que você vai interpretar isso. Então, por isso que é muito importante, tá? Por isso que é muito importante que vocês
dominem aquele ativo e tenham uma sensibilidade maior e ter aquele chamego, tá? Melhor com o ativo, tá bom? Então, fica aí uma dica para que vocês possam estudar melhor o ativo e ter esse entendimento aí maior em relação a isso, tá bom? Então, olha só, a base de toda a análise gráfica, ela é o candlestick, tá bom? Que são os calendários, que são as velas japonesas, né? Foram criadas, cunhadas lá pelo Moniz Aroma, lá no século 17, era um trader de arroz, e através das velas ele conseguiu traçar aí a melhor colocação do preço. Então, às vezes, ele não precisava ir no pregão, ele só mandava um informante lá e o informante trazia as informações para ele de preço máximo daquele dia, da abertura daquele dia, o preço máximo, a mínima e o fechamento. E através disso, eu consigo conduzir se os preços estão numa tendência de alta, numa tendência de baixa ou numa congestão, numa consolidação, tá bom? Então, bastante importante que vocês tenham esse entendimento, tá? Então, olha só, o gráfico ele vai ser composto por todas essas velas, por todas essas barrinhas. A formação de uma barra dessa vai depender de qual time frame você esteja, qual tempo gráfico você desejou operar. Se você desejou operar nos 2 minutos, vai demorar 2 minutos para essa vela ocorrer. Se foi nos 5, vai demorar 5 minutos para essa vela ocorrer. Se foi no de 60 minutos, e assim por diante. E assim cada vela dessa vai depender do tempo que você está. A vela, ela vai trazer, a vela, a barra, o candle, ela vai trazer para nós 4 informações básicas. A abertura, tá? O fechamento, a abertura, o máximo, a mínima e o seu fechamento. Sempre que uma vela fecha acima do fechamento anterior, essa vela é positiva. Ela é positiva. Todas as vezes que a próxima vela fecha abaixo do fechamento anterior, ela é uma vela negativa, tá? Ela é uma vela negativa, tá bom? Então, por isso que você pode escolher qualquer cor que você pode colocar nesse mercado, nas velas, tá bom? Então, é super importante que você saiba disso e você vai ver a composição disso quando a gente colocar no gráfico, você vai ver que é muito simples. Outro detalhe também bastante importante para que você entenda sobre o mercado financeiro no geral, principalmente no quesito de análise técnica e análise gráfica, que o mercado ele vai ter sempre 3 formas de conduzir o ativo. Ou o mercado vai estar trabalhando numa tendência de alta, ou o mercado vai estar trabalhando numa tendência de baixa, ou simplesmente o mercado aqui ó, andando para cima, mercado aqui andando para baixo, ou simplesmente o mercado vai estar lateralizado. Essas lateralizações, elas têm os nomes de consolidação, tá? Elas têm o nome de consolidação ou congestões, tá? E dependendo de qual posição que ela esteja no gráfico, ela vai ser acumulação ou distribuição, sendo que quando ela está no fundo, quando o preço está no fundo, nós falamos que ela é uma distribuição, tá? Quando o preço está no topo, essa congestão está no topo, tá? Nós chamamos de distribuição, tá bom? Isso aí é um ciclo natural do mercado, tá bom? E através de entendendo que você tem topos mais altos e fundos cada vez mais altos, ou topos e fundos ascendentes, você vai ter o preço numa tendência de alta. Se eu tiver os topos e os fundos ascendentes, nós vamos ter o mercado numa tendência de baixa. Se eu tenho os mercados subindo e descendo numa faixa, eu vou ter o mercado totalmente consolidado, entendeu? Então, opa, eu coloquei aqui, ó, aqui é acumulação, tá? Desculpa. Aqui embaixo o fundo é acumulação.
acumulação, tá? Acumulação embaixo e distribuição no seu topo, tá bom? Então, com os candles subindo, a gente tem tendência de alta, com os candles descendo, temos a tendência de baixa. De suma importância que você entenda qual colocação que você, aonde que você está dentro do gráfico. E lembrando, mercado em congestões, mercados laterais, você não opera. Você sempre vai ficar de fora, esperando que os mercados saiam dessa congestão e entrem em alguma tendência, ou de alta, ou alguma tendência de baixa, tá bom? Então, ficar ligado aí na direção dos mercados vai fazer com que você economize muito o seu dinheiro, porque você não vai entrar em qualquer movimento, tá? Sempre pegando o direcional do mercado, tá legal? E aí, outro detalhe muito importante que você precisa saber aí para que você possa ter algumas boas operações é entender sobre suportes e resistências, tá bom? Nós temos vários tipos de suporte e resistência. No slide aqui, você está vendo o suporte e resistência tradicional, traçado através do preço, né? Através do preço, tá? Das regiões aí de preço, tá? A gente consegue fazer, essa aqui é um modo clássico de você colocar no Forex, funciona muito bem, tá? A gente só vai fazer um ajuste fino aí, tá bom? A gente só vai fazer um ajuste fino aí que a gente vai trabalhar através de algumas escolas, tá? Mas funciona muito bem. Então, resistência, você imagina que é uma bolinha de ping-pong e você joga ela no chão, e ela vai lá, bate no teto. Quando bate no teto, fica sendo a nossa resistência. Quando bate no chão, fica sendo no nosso suporte. E aí, o que você tem que lembrar? Para romper um suporte e uma resistência, nós precisamos de muito volume. Muito volume. No Forex não é diferente, tá? A gente precisa de realmente interesse para que passe de um topo ou de um fundo anterior e o preço continue. Nesse exato momento, nesse slide aqui, você pode ver que o mercado está numa tendência de alta. E dentro dessa tendência de alta, nós já conseguimos também traçar uma outra resistência, que qual que ela é? Que é chamada de LTA, que é a linha de tendência de alta, da onde você pega o primeiro topo, o segundo fundo e vai passando assim, ó. E aí você forma uma linha de tendência de alta, tá bom? Criando aqui embaixo um suporte muito importante, tá bom? Você cria um suporte. Do jeito que o gráfico está aqui também, a gente vai ver mais exemplos dentro do gráfico, tá bom? A gente vai ver alguns outros exemplos dentro do gráfico, tá bom? E dentro aqui desse mesmo slide aqui, a gente consegue traçar também uma outra linha, que aí a gente consegue chamar isso aqui de canal de alta, tá? A gente consegue ver isso aqui, que eu chamar isso aqui como canal de alta. Olha como respeita. O mercado bate aqui, bate lá e ele está subindo dentro de um canal. E essa parte aqui de cima fica sendo a nossa resistência, tá bom? Então, é uma linha muito bacana, muito interessante e muito bacana para que a gente entenda o comportamento dos preços. E como eu expliquei para vocês, a grande vantagem é que o Forex e o mercado americano, eles respeitam demais as áreas de volume e as áreas de região, tá bom? E eles correspondem muito bem a isso, aos estímulos externos também, dos indicadores econômicos de cada país, tá? Então, é muito importante vocês terem essa noção de suporte e resistência, que nós temos esse tipo de suportes, e além deles nós temos um suporte, tá? A gente tem uma linha de tendência dinâmica, tá? Vamos só gravar aqui. Temos o canal, se o mercado está subindo, né? O mercado vem subindo, e eu traço, vejo que dá para traçar um canal, eu tenho um canalzinho de alta, né? Canal de alta. Se o preço vem para baixo, eu tenho um canal de baixa, né? Canal de baixa, né? Eu tenho a minha LTB, porque às vezes eu não consigo
traçar um canal de baixa. Só traço só uma LTB, tá? Pegando aqui os topinhos que estão descendentes. E aí eu tenho também a LTA, que é a linha de tendência de alta, onde é que eu vou pegar aqui os topinhos também, vou pegar os fundinhos do mercado, né? Bate, sobe. E aqui, ó, aqui a gente vai fazer ao contrário, né? Bate, sobe, bate, cai, tá vendo? Então, essas aqui são os suportes e resistências. E aí a gente tem, tá, uma linha de tendência dinâmica, que qual que é que a gente chama? Que é a nossa média móvel. E nessa média móvel, além dela ser suporte e tendência dinâmico, ela consegue mostrar para a gente, de uma forma bem tranquila e bem clássica, suporte e resistência de qualquer uma das fases. E você vai ver que as médias que nós vamos usar vão servir muito bem para isso. Então, as nossas médias também vão servir como escoras para a gente. Quando eu falar escoras para vocês, eu estou falando de todas as resistências, todos os suportes e resistências que a gente vai incluir no gráfico, tá bom? Então, isso aí é muito importante, muito bacana aí, para que vocês tenham entendimento sobre análise gráfica, sobre análise do comportamento aí do gráfico, tá legal? E aí, existem algumas figuras que nós temos que abordar, tá? Essas figuras, elas são bastante clássicas, tá? Tanto na análise gráfica quanto na análise do Price Action, que vocês têm que entender que essas figuras gráficas nada mais são do que suportes e resistências, tá bom? Que foram respeitadas num determinado período, tá? Então, é muito importante que quando você identificar essas figuras, vocês saberem em qual ponto do gráfico ela está, se ela está no topo ou se ela vai estar no fundo, para que vocês entendam de uma vez por todas como o mercado vai se comportar, tá bom? Então, é muito importante que vocês tenham esse entendimento aqui, tá legal? Olha só, vamos lá, dar uma olhada nessas figuras gráficas aqui, tá legal? A mais conhecida aí, a que mais respeita dentro do mercado, que inclusive a referência de estudos de figuras, para mim é o Thomas Bukowski, tá? Tem um livro dele, onde é que ele traz para a gente que a figura que mais respeita no mercado financeiro é o retângulo, né? É a congestão, é o breakout, né? É aquela parada onde os preços começam a trabalhar do lado e ele explode, faz o seu teste de oferta e demanda e volta para cair, tá bom? E ele volta dando sequência aí, sempre com o alvo a projeção do canal, tá bom? Então vocês vão ver por diversas vezes essa figura dentro do gráfico. O que vocês têm que identificar é se ela está numa acumulação ou numa distribuição, em qual ponto do gráfico que ela está, tá? Se você identificar ali um fundo, tá? Você vai ver que tem uma congestão, muito possível você ter uma acumulação para acontecer o efeito da tendência de alta ali, que é o spike, que é esse tiro aqui, ó, tá bom? E aí depois a gente tem o ombro, cabeça, ombro, tá? Que é um padrão, tá? Ou um padrão de rejeição ou um padrão baixista, tá bom? Ele é conhecido como oco. A galera costuma chamar ele aí de oco, tá? Então ele é um padrão de reversão, tá? De reversão. Muito provavelmente quando ele faz esse movimento de reversão, ele está em cima de uma distribuição, tá? O pessoal está trocando lotes e aí faz a distribuição e o mercado cai, tá? Então é um padrão de reversão ou simplesmente ele pode acontecer numa redistribuição, acontecendo ali mais queda, mas ele é um padrão baixista. Mas lembrando, todas essas figuras gráficas, vocês não podem se apegar só porque deu a figura, vai acontecer. Não, você tem que analisar o contexto, você tem que analisar toda a obra dos contextos gráficos para que você saiba onde é que você está posicionado e se aquele preço, de acordo com o mercado, ele está caro ou está barato, tá bom? Então, fica aí o detalhe. E aí nós temos o irmão dele, tá? Nós temos o irmão dele, que é o ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Que é um padrão altista, tá? Muitas vezes
muito respeitado quando nós estamos na acumulação, tá? Quando nós estamos na acumulação é onde é que eu gosto de enxergar esse carinha aqui, tá bom? Que o que ele faz? Ele cai, ó, forma ombro, cabeça, ombro, arma o pivôzinho de alta, rompe. O ideal é que ele venha, faça o teste de oferta e demanda e volte a subir, tá bom? E volte a subir. É um padrão também que dentro do Forex você vai enxergar ele muitas vezes. Eu volto a repetir, nada é engessado. Você vai ter que dar uma olhada no contexto do gráfico para que você entenda em qual posição ele está, para realmente poder tomar a decisão em cima dessas figuras, tá bom? Eu abordo essas figuras dentro da mentoria de outra forma, tá? Mas eu trago elas porque didaticamente fica muito mais fácil para que você entenda, tá? Os mercados de uma forma mais clara e mais objetiva, tá bom? Então fica didaticamente fica muito mais tranquilo, tá bom? Para que vocês possam ter esse entendimento, tá legal? E aí a gente vem para o fundo duplo, outra figurinha muito clássica, tá? Muito classuda. Lembrando, galera, que 80%, tá? Isso aqui é uma anotação que você tem que ter aí, dos rompimentos, tá? De rompimento, são falsos, tá? 80% dos rompimentos são falsos. Vocês têm que ter isso na cabeça. Então, nunca entre de cara em um rompimento, tá? Você espera ele romper, deixa ele fazer um pullback, deixa ele vir fazer o teste para depois subir. Porque às vezes isso aqui pode ser um rompimento falso e o mercado voltar para dentro de uma consolidação. E aí você acabar sendo estopado de graça, tá bom? Então, o fundo duplo é um padrão altista, tá? Ou um padrão de reversão também, vocês podem considerar aí qualquer um. Ele testa uma região, forma-se uma resistência, um suporte aqui na parte de baixo, tá? E ele testa o vale, depois sobe, rompendo e seguindo uma nova tendência aí de alta, tá legal? O topo duplo, tá bom? Topo duplo é a mesma coisa do fundo duplo. Ele é um padrão, porém, ele é um padrão de baixa, um padrão baixista, tá? Onde é que você tem, às vezes o mercado ele está vindo num padrão de alta, tá? Se encontra-se duas resistências muito fortes, tá? E aí o mercado respeita, tenta romper, faz o teste de região e volta a cair, armando aí um pivôzinho de baixa também, tá legal? Então, bem tranquilo essas figuras aqui. Creio que com estudo mais, e aí igual eu falei para vocês, assistam o curso lá dentro do grupo, assistam o curso do YouTube, que lá eu destrincho todas a teoria de Dow, e para o pessoal que está dentro da mentoria, aí que dentro da mentoria, galera, a gente consegue trabalhar durante 30 dias, as aulas são carregadíssimas, são aulas de 2, às vezes 3 horas de aula, tá? Então eu consigo, existe uma aula dentro da mentoria que são 3 horas só falando de candle, tá? Só falando de candle, de fatores de impulsão, de escoras. Então, é muito maçante. Então, aqui eu estou trazendo para vocês uma visão para que vocês tenham pelo menos um mínimo de entendimento sobre análise gráfica. E também tem o curso gratuito também, todos os nossos cursos são 100% gratuitos para vocês, lá dentro do grupo e no YouTube, tá bom? É o curso Bolsa de Valores Day Trade, lá a partir do 5º vídeo eu dou uma aula de análise técnica lá para vocês, tá legal? E aí, por último, eu quero que vocês entendam e aprendam aqui de uma vez por todas o que é um pivô. Muita gente às vezes apanha em saber o que é um pivô. Um pivô nada mais é do que o seguinte: é uma pernada, independentemente em qual time frame, independentemente o tamanho dessa pernada, independentemente. E depois ele faz uma retração, tá? E depois ele faz uma retração. Quando ele faz essa retração aqui, tá, galera? A gente chama ela de pullback. A gente chama ela de pullback, esse é o nome dado. Pullback, tá? E depois ele vai, rompe
essa região de topo, ativando o pivô. Ó, confirmação de pivô de alta quando o topo, que é a que a gente chama de cabeça do pivô, normalmente essa correção testa o preço médio desse swing, dessa pernada, tá? Então ele vai lá, testa a região e aí vai lá e rompe. E aí isso ele ativa um pivô. Quer dizer que toda vez que ativa o pivô corre? Não. Não é toda vez que ativa o pivô corre. Às vezes segura um pouquinho, tá? Às vezes segura um pouquinho o preço, tá bom? Então tem que ter esse cuidado aí, tem que ter essa atenção aí, tá bom? Então vamos tomar muito cuidado aí a entrar em qualquer pivô aí, em qualquer rompimento de pivô. Às vezes ele pode só ir ali fazer mais um falso rompimento e voltar tudo, tá? Mesmo que o pivô seja ativado. Então tem que estar sempre com o stop na mão, sempre bem tranquilo, sempre bem entendendo tudo aí, como é que funciona esse detalhe. Então, pivô é isso aí, super tranquilo, e você vai identificar através da análise técnica todas essas figuras, todos esses movimentos, e aí você começa a facilitar aí a sua visão dentro do gráfico, para você enxergar os movimentos e a direção do gráfico, beleza? No próximo módulo agora, a gente vai trazer para você aí a estratégia, o conceito de como você vai operar aí dentro do Forex. É um direcional super tranquilo, super fácil, super maroto. Eu vim fazendo ele aí nas últimas semanas, com excelentes ganhos, com excelentes aí, realizações aí dentro do gráfico, tá bom? Então, no próximo módulo, a gente fala sobre a estratégia que nós vamos usar.